A carne sempre vai buscar uma saída fácil, um caminho fácil. E isso não é inteligente. Porque quando você não lida com algo, aquele problema, aquela área, aquela situação, aquele sentimento, aquilo só vai aumentar. Não é assim? Quando você está fechado com alguém, magoado com alguém, brigado com alguém, enquanto você não para lidar com aquilo cessa ou aquilo só piora? Aquilo só piora, não é? Aquele sentimento só aumenta, só aumenta. Você não pode ver a pessoa, você não pode ouvir a voz da pessoa, você não pode nem, às vezes, sentir o cheiro da pessoa que desperta em você uma raiva, uma ira, um ódio, algo que não provém do Senhor, algo que é diabólico, algo que é maligno. Mas por quê? Porque a sua carne levou você a procurar a saída mais fácil. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, na Tua presença nesse dia, nesta quarta-feira, diante do Senhor, na Tua presença, pedimos perdão das nossas falhas, erros, tudo que falamos, atitudes, tudo que não Te agrada, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de cada atitude, de cada comportamento. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a todos os dias a vencer todos os desafios. Nos ajude a todos os dias vencer todos os obstáculos para a honra e a glória do Teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor, clamando ao nosso Deus, não ao Deus de barro, um Deus de pedra, mas o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que faz o impossível, o nosso Senhor. Ouça, Senhor, cada oração, ouça cada pedido, cada súplica, atenda os desejos do nosso coração. Eu peço ao Senhor, abençoa, Senhor, os lares, as famílias, os casamentos. Abençoa, Senhor Jesus, as nossas crianças. Eu oro ao Senhor, livra as nossas crianças de todo ataque maligno, de toda opressão, de toda perturbação, de toda distração. Livra as nossas crianças da imoralidade, livra as crianças de tudo aquilo que é antinatural. Livra as nossas crianças, meu Deus, de situações de perigo, de acidente, de doenças, de enfermidades. Livra na escola, livra no trânsito, livra, Senhor. Livra as nossas crianças de todo e qualquer tipo de abuso. Essa é uma oração, meu Deus, que eu sempre faço ao Senhor, porque eu sei que quando um justo ora, o mundo espiritual se move, e eu sei que o fato de eu orar ao Senhor, eu sei que muitas crianças estão sendo livres neste momento de situações perversas, da morte, da destruição, da maldade. Então, Senhor, vá de encontro e livra, acampa os teus anjos para a honra e a glória do teu santo nome. Eu entrego o culto, pais e filhos, em tuas mãos, que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós estamos aqui, nos dirija, nos direciona, nos mostra, Senhor, qual é o caminho, quais são as atitudes, o que devemos fazer, como devemos pensar, como devemos agir diante de tantas situações. Nós precisamos do Senhor. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos entrega no dia de hoje, e com uma palavra que nos dá força, que nos renova para toda e qualquer situação, que nos dá força para vencer aquilo que é impossível.
Pressione com mais força. Atitudes poderosas atraem poder. Uma atitude poderosa vai atrair o poder de Deus para nós. Poder, e é na pressão que temos que pressionar com mais força, com mais autoridade, com mais poder. É na pressão que devemos exercitar tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando. Mas falar é muito fácil. Viver na prática parece que às vezes até esquecemos. Mas o Senhor vem vem no dia de hoje e nos relembra: ei, na pressão, na dificuldade, pressione com mais força. Lance mão da palavra, declare a palavra, fale a palavra, ore a palavra. Todos nós temos pontos que precisam de novos começos. Recomeços podem acontecer diversas vezes em nossa vida. E diversas vezes na nossa vida nós vamos viver recomeços, eles são importantes. A capacidade de recomeçar é fundamental na vida de um cristão. Porque ninguém terá vida abençoada, ótima, se não perseverar, prosseguir e pressionar. Ou seja, resistir. Precisamos estar dispostos a recomeçar na área necessária todas as vezes que for preciso. E isto é perseverar. O que é que eu preciso recomeçar? Aonde é que eu estou falhando? Aonde é que não está dando certo? Eu vou pressionar com mais força. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou exercer o que a palavra me direciona a fazer. Isso é um recomeço. Temos que, todos os dias, ter essa capacidade de identificar áreas que não podemos mudar no momento e passar pelo processo com o coração em paz, com confiança em Deus, e também identificar outras áreas que temos que enfrentá-las. Um dos grandes problemas que precisamos, eu me coloco também dentro dessa palavra de pressionar, é aprender a identificar áreas que não foram mudadas, mas esquecidas. Sabe, tem áreas na vida que nós até identificamos, mas nós não trabalhamos a mudança naquilo. Então, não basta só identificar uma área para mudar. Eu preciso trabalhar a mudança naquela área. E quando nós não trabalhamos a mudança, seja num comportamento, seja numa atitude, seja num padrão, você pode esperar que já já você vai se deparar com aquilo novamente. E enquanto você não vence, aquilo não vai cessar. Porque isso é o amor de Deus. É Deus dizendo para nós: ei, você já identificou não uma nem duas vezes essa área da sua vida que precisa de mudança, mas você não trabalhou essa mudança, você não pressionou com mais força. Então agora isso está voltando novamente para que você vença definitivamente essa área. E pressione com mais força. Mude isso definitivamente na sua vida. Ou seja, temos que enfrentar. Não tem outra saída, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Temos que enfrentar. Temos que lidar com aquilo. Porque enquanto nós não lidamos, uma hora ou outra aquilo vai voltar e vai lidar conosco novamente. Não é? É o que a bispa Pregue nos ensinou. O que você não lida, lida com você.
E por que lida com você? Porque você não pressionou com mais força aquela mudança. Pressione com mais força, ou seja, com um espírito de coragem, posicionando-nos em fé para mudá-las. Tem coisas que nós não vamos conseguir mudar sozinhos, mas com Deus, recebendo o espírito da coragem, nós conseguimos colocar ordem no caos. Nós estamos ouvindo muito essa palavra, põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Para alguns é uma palavra simples, para outros ela gera um desconforto. Para muitos é a casa física e a casa espiritual. Para outros é apenas a casa espiritual. Para outros é apenas a casa física. Mas independente do quais são, né, essas áreas, nós precisamos de coragem, de força, de ousadia para colocar a casa em ordem. Porque até para colocar a casa em ordem eu preciso da bênção do Senhor. Não é que a Bíblia ensina? Comeis ou bebeis, faça tudo para a glória de Deus. Então, para tudo na nossa vida, nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos da ajuda do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos deste detalhe que é o mais importante: pedir a ajuda do Senhor para enfrentar um problema, para enfrentar algo. Nós esquecemos, acredita, de pedir ajuda para o Senhor. Faça esse teste. Toda vez que você pede ajuda do Senhor para algo na sua vida, para qualquer área da sua vida, desde as coisas mais complexas até as coisas simples, nós precisamos da ajuda do Senhor. E quando você pede, Ele te ajuda. É incrível, desde uma vaga no estacionamento, eu direto tenho essa experiência. Eu entro, eu falo: Senhor, eu preciso de uma vaga, me abençoa. De repente, aparece uma vaga, alguém sai. Nas coisas simples: Senhor, eu preciso de ajuda para passar por para enfrentar este problema. Quando você vê, você passou e nem lembra mais daquele problema. Você nem lembra mais daquela situação. Ficou no passado, porque você pediu a ajuda dele e você passou, e passou com coragem. E essa coragem que a Bíblia fala, não é a coragem humana. É uma coragem que vem do Senhor. É uma coragem que vem do alto, é uma coragem que vem do céu. Que nos domina, que nos preenche, que nos vivifica, que nos leva a este rompimento. Ou seja, Deus dá sabedoria, discernimento para identificarmos essas áreas e para lidarmos com essas áreas de uma vez por todas. Não é horrível viver oscilante? Horas estou bem, horas não estou bem. Horas estou caminhando, horas não estou caminhando. Isso é horrível. Isso não é legal. Isso provoca muitas coisas dentro de nós. Insatisfação, tristeza, dúvidas, medos, né? Vem junto o espírito da Jezabel, da intimidação. Mas por que isso acontece? Porque nós não estamos lidando, enfrentando, pressionando áreas que são áreas da nossa vida que precisam de uma mudança, de uma definição. Estamos jogando para debaixo do tapete. E é isso que o Senhor nos ensina. Não jogue para debaixo do tapete. Lide com isso, enfrente isso, porque uma hora essa sujeira vai aparecer. Quantas coisas na nossa vida, não é mesmo? Que em algum momento já apareceu a sujeira do passado e estamos tendo que lidar no dia de hoje. É disso que o Senhor está nos falando. Em Tiago 1:4 na NVI, diz assim: a perseverança deve ter
o quê? Ação completa. Então, a perseverança, ela não pode ter uma ação incompleta. Ela precisa ter uma ação completa, ou seja, eu identifiquei e eu mudo essa situação. Não é apenas eu identifiquei, tentei mudar, não deu certo, pronto, desisti. Não, eu mudo. É o que nós vemos, né? Quantos testemunhos dentro da igreja, no ministério, nós recebemos de pessoas que há muitos anos lutam, um exemplo na área do casamento. Quantas mulheres que testemunham, eu passei muito tempo, muitas campanhas orando pelo meu marido, que eu gostaria que ele estivesse comigo na mesma fé, parecia que nunca ia acontecer. E hoje, ele é mais firme do que eu na igreja. Por que isso? Por que esse resultado? Porque a pessoa exerceu, ela fez o que está escrito em Tiago, ela perseverou até o fim, até ela ter aquela vitória. E talvez você pode estar passando por coisas assim semelhantes, que há muitos anos você ora por algo, você busca por algo, e até então não aconteceu. Você vai desistir? Vai parar? Já buscou saber por que não aconteceu? Está dando condições a Deus? Faça essas perguntas. Vê se a falha, né, não está em você, porque a falha sempre vai estar em nós, nunca vai estar em Deus. O nosso Pai, o nosso Deus é um Deus que sempre está pronto para abençoar os seus filhos. Sempre. E é um prazer Ele nos abençoar. Mas por que Ele não está nos abençoando? Por que Ele não está nos favorecendo? Porque não estamos fazendo a nossa parte como deveríamos. Porque não estamos colocando força naquilo que é importante. O que é importante para Deus é importante. E é importante para nós. E tem áreas na nossa vida que nós não damos a devida importância. E Deus está parando e dizendo, isso é muito importante, você precisa pressionar e mudar essa área da sua vida. Seja um comportamento, uma atitude, abre o leque para aquilo que você, no que essa palavra encaixa na sua vida. A carne é incrível, a carne, ela sempre tende a procurar a saída mais fácil, quando ela é pressionada. Mas isso não é inteligente. E eu falo, né, situações da minha vida. Porque antes dessa palavra ser para você, essa palavra também é para mim. A carne sempre vai buscar uma saída fácil, um caminho fácil. E isso não é inteligente. Porque quando você não lida com algo, aquele problema, aquela área, aquela situação, aquele sentimento, aquilo só vai aumentar. Não é assim? Quando você está fechado com alguém, magoado com alguém, brigado com alguém, enquanto você não para lidar com aquilo cessa ou aquilo só piora? Aquilo só piora, não é? Aquele sentimento só aumenta, só aumenta. Você não pode ver a pessoa, você não pode ouvir a voz da pessoa, você não pode nem, às vezes, sentir o cheiro da pessoa que desperta em você uma raiva, uma ira, um ódio, algo que não provém do Senhor, algo que é diabólico, algo que é maligno. Mas por quê? Porque a sua carne levou você a procurar a saída mais fácil. Ignora essa pessoa, fica longe dela. E é isso que a palavra nos ensina? Não. A palavra de Deus nos ensina amontou em brasas vivas, não é? Então, eu que vou lá, eu perdoo, eu lido com aquela situação, eu dou o passo de fé, eu faço a minha parte. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ir contra aquilo que estamos sentindo. E a carne sempre vai fazer isso. É o que nós vivemos no mundo, né? Hoje, as pessoas, elas casam, elas não querem a pressão do casamento. Elas não querem pagar o preço para ter um casamento abençoado e saudável. Qual é a saída mais rápida? Vamos nos divorciar. Ponto. Não é isso que a palavra nos ensina. Porque casamento, não existe casamento perfeito.
Isso não existe. Existem casamentos que eles passam por ajustes. Como eu acabei de falar, por começos, por recomeços, é sempre um ajuste. Quando você encontra um casal de idosos que são casados há 60, 70 anos, é muito interessante, né? Eles devem responder muito essas perguntas, né? Quando você encontra um casal de idosos que tem muito tempo de união, eles devem ouvir, eles escutam muito essa pergunta: o que é que vocês fizeram para permanecerem juntos tantos anos assim? Né? E a resposta, de modo geral, é alinhamento. Né? Cede um pouco aqui, abre um pouco ali, equilíbrio entre o casamento. Ou seja, perseverou até o fim. E não é bonito quando você encontra casais há muitos anos assim unidos? Não foi fácil, teve desafio, mas a perseverança deve ter ação completa. Essa palavra também se encaixa para a vida dos nossos filhos. Talvez hoje você passe por situações com os seus filhos que você fala: isso não vai, estou fazendo a minha parte, parece que não está entrando. Você pode ter certeza que está entrando. E você vai ver o momento certo que vai sair aquilo que você tanto trabalhou, que é o correto. Então, a palavra de Deus, ela nos diz: não desista. Não é porque ficou difícil, não é porque deu uma apertadinha aqui, não desista. Persevere, pressione com mais força. Coloque força nas áreas que eu estou te mostrando que é importante e você está ignorando. O que destrói a vinha são as raposas grandes? Não, são as raposinhas, as coisas pequenininhas. E pequeno não é insignificante. E nós precisamos entender isso, né, o mais rápido possível. Eu preciso entender sobre isso o mais rápido possível. Que aquilo que eu trato que não é importante é o que está travando a minha vida. Aquilo que você trata como pequeno e que você diz: ah, não, isso não é importante. Pode ter certeza que aí está o travamento da sua vida. É isso que está travando a sua vida, está travando a sua casa. São essas coisinhas pequenas que vai entrando, vai travando, vai bloqueando e vai nos impedindo. A carne, então, tende a procurar a saída mais fácil. Parar, desanimar, desistir não é o caminho mais fácil. Não é o caminho mais fácil, pelo contrário, é o caminho da destruição. Parar, desistir, desanimar é o caminho da destruição. Quantas pessoas que começaram conosco na época das céus e pararam no meio do caminho. E agora retornaram, aqueles que permaneceram naquele tempo estão num outro nível, e agora a pessoa chega com a vida toda destruída. Por quê? Porque ela, em algum momento da história, ela parou, ela desanimou e ela desistiu. Você já ouviu essa frase? Se com Deus nós já estamos vivendo desafios, imagina sem Deus? Já ouviu essa frase? Talvez você até já falou essa frase. Mas você tem levado ao pé da letra essa frase? Será que quando a coisa aperta, será que quando fica difícil, você lembra disso? Ou você questiona Deus? Por quê, Senhor? Não está acontecendo. Ai, estou cansada. Ai, estou desanimada. Estou triste. Nós, no mundo tereis aflições, problemas, adversidade. Mas o Senhor disse: eu venci, você pode vencer. Vamos lá, vença isso. Vença isso. Você tem que se levantar com força e dizer: não, eu não aceito isso. Eu não vou voltar para aquele lugar que eu já saí. Eu não penso mais daquele jeito. Eu não tenho mais aquelas atitudes, aquele comportamento. Não, eu não sou aquela pessoa. Eu não vou voltar para lá. Eu vou pressionar com mais força.
Não vou desistir, não vou abandonar. Quantas pessoas que abandonam a Deus por... Nós não devemos abandonar nunca o Senhor, mas tem pessoas que abandonam o Senhor por uma mínima pressão, um mínimo desafio. Quantas pessoas que participaram da campanha, fizeram a campanha dos 52 dias todinha, pelo o fato de não ter recebido aquilo que pediu, já fez a pessoa parar e desistir? E esse é o caminho fácil? Esse é o caminho da carne. E é algo que a gente sempre prega, nós não vivemos de propósito. Nós não vivemos só estou na igreja em época de propósito. Não, a nossa vida é um propósito. Eu não venho para a igreja só para buscar a mão de Deus. Eu busco a face de Deus e automaticamente a mão dele vai ser estendida para mim. E nós precisamos entender isso o mais rápido possível. O Senhor quer relacionamento. Não um relacionamento à base de troca. Eu vim na igreja hoje, Senhor. Cadê a minha bênção? Eu fiz jejum hoje, Senhor. Cadê a minha bênção? Não, isso não funciona. Isso não dá certo. O Senhor quer um relacionamento conosco. Ele não precisa de mim, de você. Nós que precisamos dele. Nós que precisamos da ajuda dele, da cobertura dele, da mão dele. E ninguém pode dizer nada contra o Senhor. Ele sempre está pronto para nos abençoar. Mas a questão é que nós não estamos tirando a pedra. Nós não estamos agindo a fé. Nós não estamos pressionando, nós não estamos acreditando naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Ou seja, não procure o caminho mais fácil. Não é isso que Deus espera de um crente. Não é isso que Deus espera de nós. Pegar o caminho mais fácil. Muitos não sabem dizer outra coisa a não ser: é difícil demais, está pesado demais. Mas Deus não vai escrever um novo capítulo da Bíblia para cada um de nós. Ele não vai. E dizer essas palavras, abrir mão, usar a sua boca para dizer essas palavras, é difícil demais, está pesado demais, isso não ajuda. Isso dizer essas palavras, você está piorando a situação ao seu favor. Mas olha, Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, Neemias, Jó, os profetas, os discípulos, todos tiveram que perseverar, todos tiveram que pressionar, todos tiveram que recomeçar, todos tiveram que esperar. Os que estão na galeria dos heróis da fé não estão lá por acaso. Eles estão lá porque eles perseveraram, porque eles pagaram o preço. Jesus perseverou, viveu com propósito, morreu com propósito. Cada um precisa se levantar com poder e prosseguir. Se levantar com poder e prosseguir. Tudo é uma postura de fé, de visão, de decisão, uma postura diante da vida que precisa ser tomada. Eu entendo você perfeitamente e eu sei que tem dias que você não tem vontade nem de levantar da cama. Eu sei, porque às vezes isso também acontece comigo. Mas o que nós temos que fazer? Ceder aquele sentimento, aquela vontade? Ou nós temos que nos levantar e fazer tudo o que temos que fazer com perseverança e excelência? Nós sabemos a resposta: nos levantar e perseverar.
nos levantar e perseverar. Não, não é assim, não vai terminar desse jeito, não é isso que eu acredito, não é isso que eu quero para minha vida, não, eu não aceito isso para minha casa, eu não aceito isso na vida dos meus filhos, eu não aceito, eu combato isso em nome de Jesus, eu não vou desistir. É o que vivemos hoje. Se hoje existe o Ministério Mudança de Vida, se hoje estamos aqui, foi porque uma mulher perseverou. E é algo que nunca vai é uma história que nunca vai ser apagada. Ninguém vai poder apagar a história da bispa de superação e de perseverança, enfrentando os desafios, não um nem dois, mas muitos desafios, e enfrenta e passa por desafios diariamente, mas aprendeu a vencer, perseverando. Então hoje, né, ela sempre fala que hoje ela vive o que ela vive, não foi de graça. Não veio assim, no estalar de dedos. É que hoje, né, quando as pessoas elas conhecem a história da bispa, elas só estão vendo aquilo que está pronto, né? Só está vendo aquilo que está pronto. Mas ninguém aqui, nem mesmo eu, estava lá no processo com ela. Eu não estava lá no processo com ela quando ela passou pelos problemas de saúde do Murilo, que ela estava no hospital, com os problemas emocionais do Fer, com os problemas com o acidente, com o braço. Nem eu estava lá. Então, eu não estava lá no processo. Apenas ela estava lá passando pela dor, pelo processo, combatendo, perseverando, lutando. E hoje nós só estamos vendo e desfrutando do resultado da perseverança. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Passa, enfrenta, porque isso um dia vai se tornar o teu testemunho e ninguém vai poder apagar a sua história de perseverança, de consistência, de continuismo, de superação. É algo que essa semana ainda, eu estava lembrando sobre isso. Quantas campanhas, quando eu vi que o João não desenvolvia a fala, quantas campanhas eu fiz, quantos votos eu fiz, quantas, madrugadas pedindo, quantos pedidos de oração, Senhor, que vai ser dele na escola. Ele precisa falar, meu Deus, como que vai ser? Daqui a pouco ele, né, só de imaginar passando o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, meu Deus, dá vitória, dá vitória. E sim, teve momentos, sem contar a pressão, né? A pressão ao seu redor. O seu filho não fala direito? Tem algo de errado com o seu filho? Por que seu filho não fala? Sabe, de você na escola e na reunião, olha, mãe, as crianças não entendem o que o João fala. E aí acaba rindo, né, porque ninguém entende o que ele fala. De você ir numa apresentação todo ano e o seu filho sempre era a árvore, o poste, o carro, algo que não tinha uma expressão, não tinha um papel. E quando, né, por que toda vez assim? Porque a questão da falinha dele e tal. Então imagine como que isso foi doloroso, difícil, e sim, quantos pensamentos, meu Deus, momentos de pressão, de tristeza, mas, né, eu tinha esse suporte, não, levanta, não ceda isso, vamos continuar crendo, perseverando, orando, declarando. E aí, de repente, a criança vai crescendo, aí eu começava a ver ele querendo se esconder, não querendo lidar com o público, não querendo, né, nem, até mesmo, ali aquilo já estava num grau que nem na mesa com a família. Chegou um momento que ele não queria nem ali dialogar com a própria família. E isso, nossa, isso rasgava o meu coração. Mas, Senhor, eu estou fazendo, eu estou entregando,
propósitos, votos, orações. Eu preciso dessa vitória. E faz exame, e vira de lá, e vira de cá. Ele tem isso, ele tem aquilo. Não, ele não tem. O meu Deus é um Deus perfeito, ele veio perfeito e ele é perfeito. Ungia a língua, ungia o ouvido, fala, profetizava. E sim, quantas segunda-feira pela manhã, não vinha aquele ataque, não está acontecendo, não está mudando. Não está adiantando. Mas a perseverança deve ter ação completa. E hoje, quando eu olho para o meu filho, eu nem me lembro mais daqueles inimigos. Não me lembro. Eu me lembro para testemunhar, para edificar a sua fé, para te ajudar. Naquele momento parecia algo tão distante, tão assim longe. Sim, também fazia comparações. Nossa, olha essa criança, como ela fala, como ela é desenvolvida. Senhor, por que o meu filho não é assim? Sim, também fui muito corrigida sobre isso. Eu fui corrigida, eu fui moldada, eu fui trabalhada. Sim, eu sou humana como você, eu sou mãe como você, sou mulher como você. E Deus foi trabalhando. E uma vez a bispa me disse assim, aquilo entrou e acalmou o meu coração. Que ela disse assim, minha filha, isso hoje está sendo um grande desafio, mas vai ser o ministério do João. Isso aqui já é o início da pregação, da vida dele, da história dele. Entendeu? Então tem situações na nossa vida que talvez agora, no momento, nesse dia, nesta quarta-feira, não está do jeito que nós gostaríamos, né? Queríamos. Não está do jeito que nós, né, estamos buscando e querendo do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está mais perto do que nunca. Continue perseverando. Continue insistindo, continue batendo, não desista, não pegue atalhos, que quando você menos esperar, você nem vai se dar conta de que esse inimigo ficou para trás. É simples assim. Você vai olhar para trás, nossa, verdade, eu tinha essa situação, não lembrava disso. Ficou para trás. E se eu me lembro, é para testemunhar a glória de Deus, o agir de Deus, o que Deus fez na minha vida e através de mim. Então não desista, não pare, não desanime, não ceda aos sentimentos, às emoções. E eu prego isso aqui para mim também. Que eu tenho muitas outras coisas para vencer, eu tenho muitos outros desafios para vencer, eu tenho muito eu tenho muito a romper ainda. E essa palavra vem para nos dar um ânimo, né? Vamos lá, não acabou não, você está mais perto do que nunca, né? Nós temos que olhar com essa perspectiva, com esse olhar. Eu estou mais perto do que nunca. Aí quando vem o diabo, não está acontecendo, eu estou mais perto do que nunca, diabo. Eu estou mais perto do que nunca. Eu estou mais perto, eu estou chegando, minha vitória está chegando. Passos de fé. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer. Que está escrito em Deuteronômio 30, 11. Nem está além do seu alcance. Ou seja, está perto. Quando você for atacada, né, que hoje, eu quando fui buscar a palavra, esse estudo aqui que foi do dia 6 de novembro de 2024, pulou. Falei assim, é o que eu preciso e eu tenho certeza que é o que a igreja precisa. Ou seja,
o que estou ordenando a você, o que eu estou trabalhando em você, o que eu estou moldando você, não é difícil fazer e nem está além do seu alcance. A sua vitória está mais perto do que você imagina. Está flutuando no ar. Está perto. E você já você já percebeu que quando as pessoas estão mais perto de tocar, é no momento que elas desistem? Falta pouco, aí ela desiste. Faltava tão pouco. Faltava tão pouco. Não está além do seu alcance. A sua vitória, as mudanças que você está buscando, não está além do seu alcance. Ou seja, eu tenho que perseverar, eu tenho que prosseguir, eu tenho que pressionar dia após dia, a minha, a nossa vida, ela não muda simplesmente pelo fato de eu realizar o propósito, de eu passar na fila da oração, da unção, não. A nossa vida não muda na fila de oração. A nossa vida muda através de atitudes de fé. O porquê você passa na fila da oração? Por que tem a unção e a oração? Porque é neste momento que a igreja, os líderes da igreja estão se unindo em oração com você, para concordar com a sua vitória, para ligar junto com você a sua vitória aqui na terra e ligar a sua vitória lá no céu. Esse é o objetivo de uma unção, é você receber o quê? Poder, mais graça, mais força, não é? É um ajudando o outro. Mas tem pessoas que, infelizmente, acreditam que se ela receber a oração daquela pessoa, a vida dela vai mudar. Não, eu preciso receber a oração daquela pessoa. Ela precisa tocar, eu preciso dela. Quantas pessoas que falaram assim, ai, bispa, parece tão fácil para a senhora, eu queria ter o que a senhora tem. Você pode ter e ter muito além. A questão é que tem que pagar um preço. E o preço, qual é o preço? Da obediência, da santidade, da intimidade, do relacionamento com Deus. Esse é o preço. Então, a nossa vida não muda na fila da oração. A nossa vida muda a partir do momento que nós damos, ao longo do dia, respostas de fé. Quando damos resposta de fé, quando nos posicionamos, ou seja, eu tenho que resistir. Eu preciso ser forte, pressionar em meio às opressões, às dificuldades, aos problemas. Eu preciso pressionar. Não estou vendo, eu continuo pressionando. Não está acontecendo, eu continuo pressionando. Não está mudando, eu continuo pressionando. E fazendo a minha parte. Ou seja, fazer uso de cada oportunidade, principalmente daqueles momentos em que sentimos sós, para construir um relacionamento com Deus. E essa expressão, eu não posso vencer isso, eu não consigo, não cabe na nossa vida. E se nós não vigiarmos, de tempos em tempos, essa bendita dessa frase sai da nossa boca, né? Eu não consigo. Eu não estou dando conta. Tá difícil. É muito. E
isso não pode sair, né, da nossa boca, porque nós somos crentes, lavados, remidos, recebemos o poder, a autoridade, força, coragem, ousadia, graça. Então não pode sair isso da nossa boca, eu não consigo, é difícil. Não, tem que sair, eu consigo, eu posso, vai terminar tudo bem, vai terminar tudo bem. Se isso está acontecendo na minha vida, se eu estou passando por isso, é porque Deus me ama e Ele está me levando a colocar minha casa em ordem, a colocar tudo em ordem, porque Ele quer derramar. Ponto. Olha o que tem essa passagem de Mateus 25, 1, 3, que fala das 10 virgens. E eu pego essa frase para você. Vamos encher as nossas candeias e acendê-las. Não podemos permitir que o sentimento, que as emoções, que as pressões apague as nossas candeias. Não podemos permitir que Satanás apague as nossas candeias. Não. Precisamos acendê-las. Precisamos acendê-las. Precisamos enchê-las. Com fé, com perseverança, com coragem, com ousadia. A palavra de Deus é recheada de promessas, não é? A Bíblia, ela é recheada de promessas. Tem muitas promessas. Até as correções é uma promessa. Não é uma promessa? Quando você pega a Bíblia e vê uma correção, até a correção é uma promessa. É uma promessa para você não se autodestruir, não é? Então, a Bíblia é um livro de promessas que garantem a nossa vitória em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos crer, acreditar. Ou seja, quando você faz essa pergunta, por que isso é mais forte do que eu? Né? Isso acontece em atendimentos, que a pessoa tem uma área, algo para vencer, e a pessoa fala, isso é mais forte do que eu. Por que essa pergunta? Não, isso não é mais forte do que você, é porque você gosta. É diferente, é porque você gosta. Olha, nas Escrituras, há exemplos de homens que enfrentaram gigantes, adversários extremamente poderosos e tiveram vitória sobre todos. Por que é que nós não vamos conseguir? Por que é que nós não vamos conseguir? Que essa é a pergunta que nós precisamos responder. Por que é que eu não vou conseguir? Por que é que eu não vou dar conta de enfrentar isso aqui? Se Deus já me garantiu, se Deus já disse que Ele é comigo, por que é que eu não vou conseguir? É intimidação? É o medo? O que é que está me intimidando? O que está me amedrontando? O que está roubando a minha paz? Não. Se Ele diz que eu posso, eu posso. Se Ele diz que eu consigo, eu consigo. Não é assim? Tem até um louvor. Se Ele diz que eu posso, eu posso. Se Ele diz que eu consigo, eu consigo. Ponto. Eu vou ficar com o que Deus está falando. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas será que nós estamos buscando essa força no lugar certo? Será que eu não estou buscando forças no lugar errado? Será que eu não estou buscando forças nas pessoas, em vez de buscar força em Deus? Tem pessoas que buscam força no Instagram, no Facebook, assistindo filme, assistindo uma série. Só vou dar uma relaxada. Uma relaxada. Vou buscar força. Não. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando eu busco
Senhor, eu me apodero desse poder, dessa força, eu me apodero da tua presença, eu me apodero da sua força, Senhor, não da força do braço, da carne, eu me apodero da sua força. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então eu posso tudo, posso tudo. Quero conhecer, olha o que está escrito em Filipenses 3, 10, 14. Coloca para eles, por gentileza. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui também tem um grande problema que precisamos vencer. Esquecer o que se foi. O que aconteceu ontem já se foi. O que aconteceu agora pela manhã já se foi. E por que nós não, de uma vez por todas, não acreditamos nessa palavra e agarramos essa palavra? De esquecer o que aconteceu e avançar para o que está diante de mim, que é este momento, é agora. Porque o diabo nos quer no passado. O diabo nos quer presos no que aconteceu no passado. Porque se o diabo consegue nos manter no passado, nós não vamos conseguir enxergar, visualizar o que está diante de nós. E o que é que está diante de nós? Oportunidades. Todos os dias, o Senhor coloca diante de nós oportunidades. E se eu estou olhando para o passado, eu estou perdendo as oportunidades do dia de hoje. Todos os dias, nós temos a oportunidade de fazermos diferente do que realizamos no dia de ontem. Todos os dias é uma grande oportunidade de recomeçar, de agarrar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Você acredita que o fato de você, vou dar um exemplo da igreja, o fato de você estar andando na igreja e se deparar com um papel de bala, o fato de você pegar aquele papelzinho de bala que não foi você, você não sabe quem é, você não sabe se aquilo está sujo, de onde veio, como veio, se veio da rua, por onde passou. Mas o simples fato de você pegar aquele papelzinho de bala, às vezes está no cantinho, ninguém viu, mas você viu, e jogar no lixo, você sabia que é uma grande oportunidade? Estou falando de coisa bem pequenininha. Sabe, uma vez, eu aprendi isso, né? E o Bispo Fernando, ele é exatamente assim. Então, ele me completou ainda mais nessa área, né, da minha vida. Porque às vezes eu vou lavar a roupa dele, eu encontro um monte de lixo.
Aí você fala assim, como assim o bispo? Por quê? O que que ele faz? Ele vai passando pela igreja, por onde ele anda, ele encontra, às vezes, um papel, uma folha, ele encontra algo, sabe o que ele faz? Ele pega, ele vai juntando no bolso. Só que aí eu acho que ele esquece de jogar no lixo, e eu fico edificada com isso, porque isso mostra o quê? Uma pessoa de excelência, uma pessoa que se preocupa com a casa de Deus. É importante. Sim, faz diferença. Aquele papel de bala lá na porta não está trazendo excelência. Se eu vi, então assim, se eu vi, eu vou pegar e vou jogar no lixo. Não é assim? Isso é uma grande oportunidade. Olha, teve uma vez que quando eu entendi sobre isso, quando você entende sobre isso, você vai mais, o que você mais assim vai fazer durante o dia todo é ver lixo onde ninguém está vendo. E a palavra vai bater e você vai entender. Não, eu tenho que pegar isso aqui e jogar onde tem que jogar no lixo. Uma vez, logo que eu aprendi sobre isso, eu vi num culto, era uma campanha. Agora eu não me lembro qual era a campanha que estava tendo, eu vi no culto das 7. E aí eu peguei, estava sentada aqui na cadeira. Eu não sei quem fez isso, eu não sei mesmo. E aí, quando eu olhei no chão, acredite se quiser, tinha um monte de unha. Assim, unha. Eu acho que a pessoa, tenho certeza. A pessoa veio para o culto e aproveitou aquele momento para cortar as unhas, né? Só pode. Porque estava com cara de que cortou muito bem. E eu olhei aquilo assim, não é possível. Não é possível, ô Senhor. Aí eu falei, não, Senhor, eu entendi sobre isso e eu pratico. Levantei, fui, peguei papel, juntei aquele negócio, tirei e joguei no lixo. Aí logo peguei e fui, não me recordo se foi nesse mesmo dia, que eu fui no banheiro e alguma mulher passou por lá, que eu tenho certeza que ela foi uma visitante, alguma coisa assim do tipo, não sei o que aconteceu. E que me jogou assim, o papel daquela situação no chão, e eu falei, ô Senhor, o teste está bem, né? Está intensificando o teste, né? Não chamei ninguém para limpar aquilo, eu mesma fui lá, peguei um monte, claro, você pegou um monte de papel, peguei papel, limpei aquela sujeira, pronto, Senhor, venci, fiz. Isso é uma grande oportunidade. Lembra do que a palavra nos ensina, a bispa prega muito sobre isso, que Deus, Ele nos observa quando ninguém está nos observando. É no oculto, dentro do seu quarto. É quando você realiza coisas que ninguém está vendo, que para muitos pode não ser importante, mas para Deus é. Então, o simples fato de você encontrar um lixo, estou falando da igreja, né? Mas você pode abrir o leque para várias áreas da sua vida. O simples fato de você pegar aquilo e fazer assim, pegou, jogou, foi uma oportunidade de você mandar uma mensagem. Eu me importo. Eu estou atenta com aquilo que é pequeno, porque pequeno não é insignificante. Consegue entender que tudo se liga, tudo se conecta? Por isso dessa palavra que Paulo estava dizendo, eu não vou olhar para o que passou, eu vou olhar para frente, para o hoje, porque todos os dias nós temos a oportunidade de plantar a semente certa. Todos os dias eu sigo o quê? Eu estou à procura do chamado celestial. Eu corro, eu prossigo para o alvo. E qual é o alvo? O alvo é plantar aquilo que agrada ao Senhor. Generosidade, bondade, generosidade, bondade, perdão, gentileza, respeito, empatia,
tudo isso são oportunidades que o Senhor coloca todos os dias diante de nós. Uma coisa que a bispa ensina em casa, e ela mais do que ensinar, é uma prática. Quem é que você vai abençoar no dia de hoje? Quem é que você vai abençoar no dia de hoje? E esse abençoar, ele pode ser, você pode ter essa prática de várias maneiras. O fato de você ajudar ali na cozinha, você está abençoando o reino de Deus. O fato de você ajudar, a passar o pano nas cadeiras, você está abençoando o reino de Deus. O fato de você ajudar alguém a atravessar a rua, você está ajudando o reino de Deus. Nos detalhes, e eu abro isso para a igreja, lá fora, no mercado, quantas senhorinhas eu já ajudei a achar o produto, ajudar a encontrar, não estava sabendo lidar, não, é esse aqui, senhorinha, que a senhora precisa, é esse aqui. O simples fato de você ajudar um desconhecido é você plantar coisas boas para a sua vida. Então, quando nós estamos fazendo para o outro, nós estamos automaticamente plantando coisas boas para a nossa vida. Olha, uma coisa que volta assim, volta ligeiro. Você quer ver algo voltar rápido é quando você fala do filho do outro, não é? Meu Deus, mas volta numa velocidade que você fala, misericórdia. Eu falo isso já cometi também esse erro, mas estou esperta com isso. Você quer ver, você apontar o erro da criação, palpitar no erro da criação do outro, sabe? Não digo, você entenda bem do que eu estou falando, uma pregação, você está pregando. Estou falando assim, às vezes você vai num shopping e aí tem aquela criança que você fala, meu Deus. Quando você ainda mais quando você é jovem, nunca que um filho meu vai fazer isso comigo quando eu for mãe. Quando você menos espera, faz até pior, não é? Que nem na escolinha, na escolinha no Baby 1, agora é um período que eu tenho uns bebezinhos lá maravilhosos, meus pituquinhos, que eles não sabem o que é morder. Então, um tal de morde aqui, morde ali, morde aqui, morde ali, eles estão achando que são leão, mas eles são espiritualmente. E aí, quando vem uma mãezinha, é porque tem que falar, porque mordeu. Eu falei assim, aí nós explicamos, olha, nós estamos trabalhando isso com eles, isso a criança passa por essa fase de morder, ele não sabe que isso não pode, por isso que tem um adulto que ensina, não pode morder. Então, leva um tempinho para entrar isso na cabecinha deles. E aí, quantas vezes mães ficaram bravas, por quê? Porque meu Deus. No outro domingo, a criança dela morder a outra criança. Então, nós temos que entender, claro, pontuar, olha, mordeu o meu filho. Claro, pontuar é perfeito, porque aí nós vamos trabalhando. Mas quando você entra naquele ponto de pesar, julgar, condenar, aí passou do limite. Entendeu? Então, pontuar, comunicar, querer ajudar, tá ótimo. Agora, pesar, não, porque tem que falar com a mãe dele. A mãe dele não fala com ele, não. Ela está no processo, Ela é mãe de primeira viagem, ela também está se descobrindo com o bebê. Então, vai acabar tudo bem. Não, mas é no outro domingo. Aí fica aquela coisa chata, No domingo passado eu falei do filho do outro, agora nesse domingo, agora está falando comigo. Então, é aí onde muitas mães, nesse ponto,
Poxa vida, pastora, me desculpa, né? Eu acho que eu pesei a mão, né? Lá na... Não, tudo bem. E é exatamente isso. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de tomar e ter as atitudes certas, corretas. Não estou falando que você tem que se curvar diante de situações, não é se curvar, mas é saber lidar com sabedoria. É saber lidar com sabedoria. Eu conheci uma mulher que ela tinha uma boca, eu era menina, era uma vizinha. Ela tinha uma boca tão pesada, mas tão pesada para os filhos dos outros vizinhos. Sabe aquele tipo de vizinha que mete bronca, sabe? Vai ser tudo vaga, vai ser tudo assim, tal. Aquele tipo de vizinha que não gosta de criança, né? Que joga portão na bola, que joga a bola no portão, que quebra um vidrinho, que essas coisas. Tá errado, né, criança? Tá errado, mas tem que ponderar. E ela tinha uma boca muito pesada para os filhos dos outros. Sabe o que aconteceu? Ela tinha 2 filhos. Eles eram gêmeos. E ela pesava. Ela não tinha, né, filtro, limites. E brigava com, né, e aí ela arrumava briga com os pais das crianças. Ela tinha 2 filhos gêmeos. Você acredita? Acho que era o mais velho, se envolveu com o mundo do crime, cometeu crime. Agora eu não me lembro qual foi o crime, não sei se foi roubo, se foi abuso, eu não sei o que foi, não lembro desse detalhe. Foi preso, ficou muitos anos, eu era menina, e ele usava maconha, e eu era menina, eu tinha alergia. Então, quando ele usava essa droga no quintal da casa dele, aí batia o vento, aquele cheiro, começava a me dar alergia, a coçar a garganta. Muitas e muitas vezes meu pai ia lá, né, cara, vai pro meio do mato, né, não faz isso, tem crianças, tal. Enfim, foi preso, ficou muitos anos preso. E nada quebrantava o coração dela. E aí eu lembro do dia que ele teve teve aquele negócio de saidinha, né, acho que é isso. E eu lembro que ele não voltou, porque ele tinha que voltar, ele não voltou. Mas ele colocou aquele bairro de ponta cabeça. O tanto de polícia que chegou naquele bairro para pegar ele atrás dele, cercou de tudo quanto é lado. E aí eu lembro que ele, como ele era vizinho, sabe o que ele fez? Ele pulou o muro, se escondeu atrás do botijão de gás da minha mãe. Minha mãe, quando foi fazer a comida, foi para a cozinha e viu ele, ela entrou em choque. E ela falou, sai daqui, porque se a polícia vai, a senhora está escondendo, e pronto, a família inteira presa. E aí ele foi pulando de casa em casa até se esconder num bar. A polícia revirou, prendeu, foi uma cena horrível. Foi preso, aí eu acho que duplicou, triplicou a prisão dele. Ficou muitos e muitos anos preso. O outro filho dela, ele tinha problemas com drogas, roubos, e eu acho que, se eu não estiver enganada, uns 10 anos ou uns 15 anos atrás, ele cometeu suicídio. Ele se matou. Essa mulher se converteu, conheceu Jesus. Esse que estava preso saiu, tem a família dele lá. Mas eu era menina e eu nunca mais me esqueci dessa história e dessa trajetória. O que você planta na vida do outro, você colhe. O peso que você coloca na vida do outro vai voltar para a sua vida. O nosso papel é orientar, não pesar. É corrigir e não pesar. Né? E o problema das pessoas é que elas não falam elas precisam falar com os envolvidos, né? Não
atrás, não pelas costas. E o que eu quero te mostrar com isso? Que todos os dias nós temos uma oportunidade. Por isso que a Bíblia nos ensina a falar o que edifica e o que constrói. Porque na língua está o poder da vida e da morte. À medida que você medir, você será medido. Consegue entender? Então, eu preciso fazer como Paulo está me orientando aqui. Eu vou prosseguir para frente, eu vou esquecer tudo que aconteceu ontem, agora pela manhã. Eu vou focar no que está diante de mim, no que eu tenho que fazer no dia de hoje. Eu vou pressionar com mais força. Eu vou semear na vida das pessoas com atitudes, com orações, com declarações. Eu vou profetizar sobre o filho talvez você conheça alguém que você está vendo que a criança precisa de uma ajuda. Cubra essa criança com oração. Seja generoso. Seja essa estrutura espiritual na vida de outras pessoas. Agarre as oportunidades. Tá vendo? Em vez de eu ficar olhando para os meus problemas, situações, e ali querendo desistir, querendo desanimar, o que eu faço? Eu vou esquecer de tudo isso, eu vou confiar em Deus, Deus vai fazer, eu vou abastecer a minha candeia, eu vou acender a minha candeia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar para frente, eu tenho um alvo e eu vou perseguir, eu vou chegar nesse alvo. E no meio do caminho, eu vou abençoar pessoas, eu vou ser bênção na vida das pessoas, eu vou ajudar, eu vou auxiliar, eu vou semear na vida de pessoas, porque todos os dias é uma grande oportunidade. Qual é? Deixa eu te fazer essa pergunta para encerrar. Agora não dá para enxergar, porque tem uma estrutura aqui. Que horas? 1h15, que não dá para esticar, tem um ferro. 1h15. Até agora, consegue identificar oportunidades que você teve até esse horário? Faz uma retrospectiva aí. Da hora que você acordou até agora. Você teve algumas oportunidades, você teve oportunidades e você não agarrou? Quais foram as oportunidades que você não agarrou? Que você não pressionou? Que você não lutou e combateu? Tá vendo? Por que você não lutou? Por que você não combateu? Está ao seu alcance. Está perto. Eu espero que essa palavra tenha ajudado você. O primeiro ponto, não desistir, pressionar. E o segundo ponto, prossiga para aquilo que está diante de você. Esqueça o que se foi. E terceiro ponto, lide com as coisas. Lide com aquilo que para você é pequeno. Se é pequeno para você, então lide, porque é muito grande para Deus e trava a sua vida. Em nome de Jesus. Pode se colocar de pé, por gentileza. Eles colocaram o horário aqui na televisão, não adiantou de nada. O ferro está no mesmo lugar. Tem que abaixar para ver. Uma grande bênção, uma grande vitória. São palavras assim que, vamos embora, Jesus. Temos muito que caminhar, temos muito que enfrentar. E eu quero que você feche os seus olhos, com a sua mão no coração, e agarre essa palavra. Talvez você está aí tristinha, desanimada, chorosa. Por que está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Ei, espere em Deus. Confie em Deus. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Deus vai fazer a parte dele, Ele vai agir em seu favor. Ei, confia, o Senhor chega na hora certa. No momento certo Ele chega. E quando Ele chega, pronto. Ele chegou. Então,
seja lá o que foi que aconteceu, que te entristeceu, que te aborreceu. Talvez é com você mesmo, talvez você está triste com você mesma, por algo, por uma situação. Ponto. Aconteceu, passou, ficou lá. Eu vou focar no dia de hoje. Eu tenho tantas coisas poderosas, extraordinárias. Eu tenho tantas coisas a realizar no dia de hoje. Eu vou focar no que eu tenho que fazer com excelência, porque eu tenho Deus, Deus está do meu lado. Ele me garantiu, vai terminar tudo bem. Ele me deu palavras, cante, ó estéril. Ele tem prometido palavras, promessas poderosas, chuvas de bênçãos. Ele tem ampliado a minha mente. Não, eu vou focar em coisas grandes. Eu vou focar em coisas grandes. Eu não vou focar em misérias. Eu não vou focar em coisas que me puxam para baixo, que me oprime, que deprime. Eu não vou ficar pensando em coisas que em problemas. Eu não vou ficar pensando naquilo que me seca, que achata, não, porque esse é o papel do diabo, de achatar e secar. O diabo trabalha para nos achatar, o diabo trabalha para nos secar, o diabo trabalha para nos enfraquecer, o diabo trabalha para nos oprimir, o diabo trabalha para nos acusar, o diabo trabalha para nos intimidar, o diabo trabalha para nos colocar medo. Não, eu não vou ceder a nada disso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, eu olho para Cristo, eu penso grande, eu sou vitorioso, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor, o Senhor está comigo, nada pode roubar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Então eu peço que você combata, seja lá o que foi que aconteceu, combata com força, com coragem, com ousadia. Talvez teve brigas, situações, contendas, divisões, notícias ruins, péssimas, que te entristeceu. Talvez já é quase 1h30 da manhã, você está aí na cama, de pijama. Pelo amor de Deus, levanta e combata essa opressão, esse peso, essa carga. Isso não provém do Senhor. Isso não provém do Senhor. Senhor, passa com o teu sangue sobre nós. Passa com o teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés. Nenhuma ferramenta preparada contra nós, nenhuma ferramenta maligna, maldita, invejas, palavras malditas, orações contrárias, todo sentimento maligno, todo dedo acusador, toda opressão, toda tristeza, toda angústia, toda falta de paz, em nome de Jesus, toda ira, toda raiva, todo nervosismo, todo orgulho maldito, toda arrogância, toda frieza, toda mornidão, toda preguiça, desânimo, procrastinação, insatisfação, angústia, depressão, opressão, nós ordenamos, eu ordeno agora em nome de Jesus, caia por terra. Nenhuma ferramenta preparada contra nós não prosperará. Esses sentimentos malignos não prosperará. Acabou, está destruído, está desautorizado em nome de Jesus. Eu declaro força, eu profetizo sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Receba força, energia, vigor, alegria, receba vida, poder, autoridade, coragem, ousadia, fé. Seja queimado pelo Senhor nesta tarde e tenha a sua fé vivificada, as suas lamparinas acesas. As suas lamparinas, acenda as suas lamparinas agora. Se você veio aqui, eu peço a você, acenda as suas lamparinas. Ei, o medo apaga a lamparina. A intimidação apaga a lamparina. A tristeza apaga a lamparina acesa. Não, acenda a sua lamparina. Acenda.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu abençoo essas pessoas e eu declaro agora, Senhor, como um vento. Eu creio em atos proféticos. E eu peço agora que um vento passe agora por essa pessoa onde ela está. O vento do teu Espírito soprando, trazendo força, ânimo, energia, coragem, ousadia, trazendo tudo o que ela precisa, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, mais uma vez, eu apresento as nossas crianças ao Senhor. Eu abençoo as nossas crianças. Todas as nossas crianças estão aqui, que fazem parte do Ministério Infantil, famílias. Eu abençoo as nossas crianças. Eu repreendo da vida delas todo ataque, toda opressão, todo peso, todo laço contra a vida, a saúde, todo laço contra eles, do engano, do roubo, eu quebro e cancelo em nome de Jesus. Eu quebro enfermidades, eu anulo doenças e enfermidades, eu quebro e anulo sentenças, diagnósticos, caiam por terra em nome de Jesus. Caiam por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Eu quebro toda a sentença, tudo que é antinatural, todo laço seja destruído em nome de Jesus. Eu abençoo as nossas crianças e eu declaro que todos vocês profetizarão, vocês pregarão, através da vida de vocês, o Senhor vai curar através de vocês, através das mãos de vocês, o Senhor vai curar, o Senhor vai mudar o mundo através da vida de vocês. Vocês terão um casamento abençoado, um futuro poderoso, vocês vão gerar filhos para a glória de Deus e os seus filhos estarão no altar. Você estará no altar, os seus filhos estarão no altar, os filhos dos seus filhos estarão no altar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que vocês serão prósperos, prósperos, prósperos em todas as áreas, prósperos espiritualmente, na vida familiar, no casamento, nas finanças, vocês serão prósperos em todas as áreas e o mundo conhecerão vocês, que vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Muitos de vocês vão viajar o mundo levando a palavra, pregando a palavra nos quatro cantos deste mundo, levando Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo isso na vida dessas crianças. Eu declaro, Senhor, eu declaro, Senhor, eu declaro, eles são grandes, eles são vitoriosos, eles são poderosos, eles são vencedores, eles nunca conhecerão a miséria, a doença, a escassez, o divórcio, a briga, a separação, a contenda, o pecado, a imoralidade, não, porque eles estão no altar do Senhor, eles estão no altar do Senhor. Eu declaro meninos crescendo com saúde, com sabedoria, com temor, com santidade. Eu declaro meninas crescendo na pureza, na santidade. Lindas meninas que vão se tornar jovens daqui a alguns anos. E daqui mais à frente, mulheres lindas e abençoadas. Está aqui, Senhor. Aqui está o futuro do Ministério Mudança de Vida. Um dia, meu Deus, nós não estaremos mais aqui, mas eles estarão. Eles estarão e eles vão realizar obras maiores do que estamos realizando e do que vamos ainda realizar. Em nome de Jesus, eu declaro cantores que vão adorar, compositores, pessoas que vão tocar que vão tocar lindamente instrumentos no altar,
que vão tocar no altar, que vão pregar, evangelistas, líderes, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Que você tenha uma quarta de definições e que em nome de Jesus, que você saia deste culto olhando para frente, olhando para o agora, e que você saia agarrando cada oportunidade. Fique atento, porque o Senhor vai colocar muitas oportunidades diante de você. E em nome de Jesus, agarre cada oportunidade, porque isso faz diferença. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.